Nessa sessão a gente vai falar de gráficos do Excel, mas principalmente a atenção que a gente tem que ter aos detalhes na hora que a gente vai montar o gráfico, vai fazer uma análise de dados. Eu estava lendo uma notícia no jornal hoje, sim, eu ainda leio jornal em papel, adoro ler jornal em papel na hora que eu tomo café da manhã. E lá eu vi um gráfico, e quando eu olhei o gráfico, achei interessante os resultados e tal, mas aí eu comecei a ver coisas estranhas nesse gráfico. E percebi que tinha alguns números que não estavam fazendo sentido e resolvi recalculá-los. E aí vi que esse gráfico, assim, não era que estava de todo errado, mas poderia ser melhor feito. Não quero dizer que ele era horroroso, mas assim, dá para melhorar. Vamos sempre pensar e falar coisas positivas, dá para melhorar e transmitir uma mensagem melhor e talvez assim mais clara e justa para todo mundo que tá vendo e que está comprometido, tem dados ali naquele gráfico. Então, vamos lá, vamos para o Excel. Então, aqui no Excel vocês estão vendo aqui o gráfico que eu peguei aqui do jornal, peguei essa é uma notícia um pedaço da notícia do jornal Estado de São Paulo, do dia 22 de dezembro, falando justamente ali do cumprimento das promessas do prefeito Bruno Covas em comparação com os prefeitos anteriores, João Dória, Fernando Haddad e Gilberto Kassab. Não vou entrar aqui nem é objetivo falar quem é melhor, quem é pior e tal, mas simplesmente pegar os dados ali e a gente construir um gráfico. E aí, o que eu vi nesse gráfico? E ali, na verdade, o que me chamou a atenção quando eu li esse gráfico aqui? Quando eu estava olhando aqui os percentuais, eu percebi assim, olha, aqui no João Dória estava com 35% de promessas ou metas cumpridas sobre uns 53 que era o total. E aí está escrito aqui, ó, 25 promessas foram cumpridas. Como 25 para 50 é 50%, isso é um número que está fácil assim na cabeça. Eu achei, pô, peraí, de 25 para 53 não pode dar 35%. E aí foi que eu comecei a perceber que tinha vários problemas nesse gráfico aqui. Então, primeiro eu vou calcular aqui, ó, eu transportei aqui os dados, então estou supondo que os números que eles colocaram aqui no gráfico aqui, do total de metas, e o número de promessas cumpridas, não o percentual, mas o número de promessas cumpridas, estão corretos. Não fui checar, mas estou supondo que isso seja correto. E aí eu calculo aqui o percentual. Como eu calculo o percentual? Pego as promessas cumpridas ou as metas cumpridas sobre o total de metas. E aí, vou arrastar aqui para baixo. E aí a gente vê algumas coisas. Então, o que a gente vê aqui? Reparem o seguinte, alguns detalhes importantes no gráfico. Primeiro, realmente, o percentual de promessas cumpridas do ex-prefeito João Dória não é 35%, não foi 35%, mas sim foi 47,2%. Outro detalhe, para o prefeito Bruno Covas, na reportagem aqui, ou melhor, no gráfico, eles pegaram e transformaram 67,6%, eles arredondaram para 68%. Enquanto que para o prefeito Fernando Haddad, ao invés de 53%, deu 53,7% de promessas cumpridas, eles arredondaram para 53%. Isso é uma coisa muito importante. Na hora que você resolve fazer o gráfico e arredondar, estabeleça um padrão. Olha, como que eu vou fazer esse arredondamento? Ou eu vou acima de 0,5% ou de 0,5% para cima, eu vou arredondar para uma unidade, ou eu vou truncar, eu vou cortar para baixo. Ou seja, 50, vejam assim, eles usaram dois critérios diferentes. Então, a pessoa que fez o gráfico não se atentou a isso. Inclusive,
se a gente fosse arredondar para cima, o do prefeito Fernando Haddad deveria arredondar mais rápido para cima do que do prefeito Bruno Covas. Ou, na verdade, os dois deveriam ter o mesmo arredondamento. Então, ao invés de 53% para o Fernando Haddad, deveria ter sido 54%. Outra falta de critério. Reparem que para o prefeito Gilberto Kassab, eles colocaram ali o decimal, então 55,1%. Para os demais, eles não colocaram uma casa depois da vírgula, ou seja, não colocaram ali uma decimal. Então, eles arredondaram do Bruno, do João Dória, do Fernando Haddad, mas do Gilberto Kassab, que deu 51,1%, na verdade, até pela conta aqui do Excel, deveria ser 55,2%, mais um problema aqui. Eles usaram uma casa, então não justificaria você usar uma casa para o Gilberto Kassab, mas justificaria usar uma casa para, por exemplo, Fernando Haddad e para o Bruno Covas, ou arredondar isso corretamente. Então, assim, na hora que a gente vai montar o gráfico, tem que tomar cuidado com esses detalhes. Então, outra coisa que eu gostaria... Então, assim, chamando a atenção aqui, esse uso daqui de uma casa, ao invés... e os outros não usaram, esse percentual aqui, que não deveria ser 35%, mas sim 47,2%. E aqui também o do Fernando Haddad, não deveria ser 53%, mas deveria ser 54%, ou 53,7%, e também aqui para o Bruno Covas deveria ser 67,6%, como a gente viu aqui. Então, deveria ser o mesmo tratamento. Outra coisa importante é o seguinte, repare que todos os gráficos aqui estão com o mesmo patamar aqui. Só que a quantidade de metas é diferente. Então, por exemplo, o Gilberto Kassab está com 223 metas, dos Fernando Haddad 123, e os outros 53 e 71. Então, são números totalmente diferentes, não estão na mesma base. Aliás, uma coisa até interessante era checar se, olha, essa quantidade de metas é por toda a gestão, ou é por ano, ou fazer uma quantidade de metas por ano, mas precisa ter uma mesma base para todo mundo, senão o gráfico perde sentido. Então, vou colocar aqui uma sugestão. Então, pode fazer o gráfico de várias maneiras. O próprio Excel já tem gráficos recomendados aqui. Vou usar até a própria sugestão aqui do Excel. Vou tirar o gráfico só para visualizar. E aqui eu vou colocar os rótulos de dados. Então, em vermelho estão total de metas. E aqui, nas metas cumpridas, eu vou adicionar aqui um rótulo de dado. Então, adicionar rótulo. E aqui eu vou formatar essa série de dados. Não formatar a série aqui, vamos formatar o rótulo de dados. Pronto. E aqui eu vou trocar, ao invés do valor... Eita, peraí que ele... Ao invés do valor aqui, eu vou pegar valor a partir de células. Então, que células aqui? Eu vou pegar aqui esses percentuais. Pronto, ok. E vou tirar esse valor. Pronto. Fechando aqui esse lado. Está aqui uma sugestão de gráfico. Pode fazer o gráfico de milhares de outras formas diferentes. Mas a diferença desse outro gráfico que eu montei aqui, também simplesinho, é que a gente vê a citação de cada um prefeito, o total de metas que cada um deles estipulou. Então, agora, visualmente, a gente consegue ver a seguinte, olha, puxa, o Kassab tinha muito mais metas que os demais, tá ok? E eu tenho os percentuais com uma casa aqui depois da vírgula para todo mundo. Então, assim, a gente pode fazer uma análise, olha, aqui tem mais metas e tal, aqui tem um percentual maior, menor, e aí vocês podem até comparar um gráfico com outro para ver a diferença. Uma outra coisa, de novo,
que eu comentei que vale a pena fazer a análise aí, é verificar realmente, olha, se esses 223 metas foi para um mandato, ou foi para o total de mandatos, ou fazer por ano, um cálculo meta por ano, para a gente poder fazer uma análise melhor, tá ok? Ao invés de só colocar aqui o total, que a gente não sabe, olha, foi do total de um mandato, 2 mandatos, o João Dória não fez o mandato completo, então cada um tem um período e a gente tinha que fazer uma análise melhor, ou essas coisas precisariam ser ajustadas na hora que a gente vai fazer o gráfico. Muito bom, pessoal. Esse vídeo foi para dar algumas dicas, como que a gente pode montar os gráficos e a atenção que a gente tem que ter na hora de fazer os gráficos, até para as mensagens que a gente quer passar e não passar mensagem errada ou distorcida para quem a gente está querendo passar ou comunicar um determinado fato, uma determinada análise. Tá bom? Sempre tomem cuidado com isso e estabeleçam muito bem os critérios antes de construir os seus gráficos. E vejo que é algo bastante fácil no Excel, em 2, 3 cliques a gente chegou a um gráfico que consegue expressar melhor o que aconteceu do que a gente viu no nosso exemplo. Tá bom? Até a próxima, até mais.